Olá, boa noite, pessoal. Mais um episódio do Neurolive. Hoje a gente tá no 19º episódio e hoje a gente vai falar sobre a importância das mídias sociais para pessoas com epilepsia, para pacientes com epilepsia. A nossa convidada é a Fernanda Bittencourt, que deixa eu falar aqui o currículo da Fernanda Bittencourt. Ela é pedagoga, tem especialização em educação especial. Ela fez curso de orientação e mobilidade, tem conhecimento em Braille e Soroban, que eu não sabia o que era, fui estudar e é uma matemática para cegos. E ela é representante da Associação Brasileira de Epilepsia, aqui no estado do Paraná, super ativa nas redes sociais. Ela tem um canal do YouTube chamado Episódios da Fer, que conta hoje com 852 inscritos e ela tem 58 vídeos lá. Então, ela é uma produtora de conteúdo para pessoas com epilepsia e ela é uma pessoa com epilepsia, então eu achei que era uma convidada super bacana da gente conversar e trocar uma ideia com ela. Vou chamar a Fernanda aqui. E vocês, como estão? Como tá a semana? Eu tô super animada para essa live. Então, fiquei animada o começo da semana já inteira. Esperando a Fernanda chegar. Ué, Não tô te vendo, Fer. Tá conectando ainda. Você tá me ouvindo? eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Ué, tô chegando na minha câmera. Vou tentar solicitar para você. Tá. Vou cancelar e vou te chamar. Meu marido não gosta de exposição. Fer, O que tá acontecendo com a minha câmera? fica Eu não calma. Deixa eu acredito, te falar. não acredito. Faz assim, ó. Fecha todos os aplicativos que você estiver usando. Às vezes a gente tem aplicativo em segundo plano. Aí ele atrapalha. Fecha todos e daí eu vou te chamar de novo, tá? Ah, pronto, Fer. Entrou. Deus. Ai, meu Deus, tá aparecendo tudo aqui na minha casa. Vira, Gente, vira. eu tô prazer. Fernanda, prazer. Eu sou Fernanda, prazer. Ai, que vergonha. Esse é o meu. Imagina, Fer. Fiquei até Fer, vermelha. esse é o nosso modus operandi. Esse é o jeito que a gente. Tá no... Desculpa, pai. Não, não, é que é assim mesmo. A gente é do jeito que a gente é, né? Não dá pra fingir. Claro, eu queria colocar no selfie para conseguir ver você. Como? Não entendi. Eu gostaria de colocar no selfie para conseguir te ver. Então, mas é só você apertar, tem um botãozinho que aperta para virar a câmera. Aí você vira para frente. Ah, agora. Aê, pronto. Conseguiu? Aqui no Instagram é diferente. Mas ok, agora. Sim, é Agora que você tá acostumado com o YouTube, né? e acho que quando eu fiz com a ABE, será que foi? Ah, foi pelo streaming, não foi aqui no Instagram. Isso, é. Foi por outro. Ó, o Mas tudo pessoal aqui tá bem. falando assim, ó, fica tranquila, faz parte do mundo digital, é isso mesmo. A gente sabe que Valeu, gente. acontece. E assim, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo e só erra quem faz. É isso aí. Obrigada, Fernanda, obrigada mesmo. queria Oi. agradecer muito a sua participação, queria agradecer muito você ter concordado de vir conversar com a gente hoje. Para mim é um super prazer estar com você aqui. E eu tenho algumas perguntas, o pessoal aí que já está aí pode fazer perguntas também, que devo perguntando para a Fer conforme
for dando andamento aqui, tá? Eu queria saber, primeiro, eu sempre peço para a pessoa se apresentar e falar como que a gente se conheceu. Então, eu vou pedir para você fazer isso. Tá bom. Bom, oi, pessoal. Obrigada pelo seu convite. Adorei. Que honra estar aqui. Amei de paixão, doutora Elaine. E que venham mais lives, né? Sim, com certeza. Então, a gente se conheceu através... Você entrou em contato comigo depois da nossa live sobre o VNS, me convidando para fazer uma live sobre a Associação Brasileira de Epilepsia. Aí depois a gente acabou mudando o assunto e decidimos falar sobre a relevância das mídias sociais na epilepsia, porque é bem importante. Isso. E me conta, como que essa coisa de mídia social surgiu para você? Como que você teve a ideia de trabalhar com isso? Então, na verdade, eu tive... Não foi só minha. Foi pelo fato de estar sem emprego, sabe? Não consegui emprego em lugar nenhum, não parar em lugar nenhum. Tipo, passa os 90 dias, no 89 me manda embora, fui demitida. 3 meses lá. Aí eu falei, não, isso aqui eu preciso expor, as pessoas precisam saber que eu tenho epilepsia e por causa disso eu não consigo emprego. Não, hoje em dia existe mídia social, existe YouTube. Vou fazer. Vou pegar uma câmera, vou falar pra câmera e vou expor pra todo mundo. Foi uma revolta. E também com a ajuda também do meu noivo e do meu sogro, muito querido, que eu amo de paixão. E ele também me deu ideia. Por que no YouTube você consegue ganhar dinheiro? E aí ele começou em mim, sabe? Sim. Aí eu falei, mas não imaginava que era algo tão complicado assim para conseguir dinheiro no YouTube. Assim que veio a ideia. Assim que surgiu a ideia. O pessoal tá falando que o áudio não tá muito bom. Se você quiser tirar o fone, não sei, porque acho que tá cortando. Ou tá baixo. Você consegue aumentar o volume? Deixa eu ver. Agora tá ótimo. Sabe o que é? É o microfone. É o microfone. Agora ficou bom, né? Perfeito. Agora tá bom. Agora tá ótimo. Então tá. Eu coloquei o microfone para melhorar, mas não ajudou. Só atrapalhou. Pois é, né? A gente vai. O Instagram, ele tem essas coisas que são muito próprias dele, né? Então, por exemplo, a gente não consegue transmitir para outro, a gente tem essas particularidades que são do Instagram e eu já estou aprendendo aqui. A gente só aprende fazendo, né? Mas melhorou bastante. Exatamente. Que bom. O Fer, e daí, quando você pensou nisso, de fazer mídia social, você já tinha procurado alguma coisa para você alguma coisa no Instagram, ou no Google, ou no Facebook, ou no YouTube, para você se informar? Por que eu tô te perguntando isso? Você acha que hoje em dia as mídias sociais elas conseguem informar as pessoas com epilepsia? Opinião própria, eu acredito sim que as mídias sociais conseguem sim passar informação para as pessoas com epilepsia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a fonte que a gente está indo. Por isso eu sempre digo lá no meu canal, busque mais de uma fonte, 1, 2, 3, até 4 tipos de fontes, se você quiser informação sobre determinada coisa. Por exemplo, o Bonfim ali, ele uma vez pediu para eu falar sobre epilepsia noturna. E para pesquisar sobre isso, eu pesquisei várias fontes para conseguir falar sobre esse tema. Porque em mídias sociais, no Instagram, a gente consegue. Mas para buscar informação sobre isso, eu tive que ir para várias fontes. E eu levo isso também para plataformas digitais. Se você for em algumas páginas, há páginas profissionais, mas há também pessoas que têm epilepsia que passam informação e que às vezes não é bem isso, tem que se informar melhor. Então, eu acredito nisso. Me perguntaram
Não, e isso é muito verdade, sabe? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado um pouco. Eu acho que a gente tá nessa época de fake news, né? E de pessoas que prometem coisas e que não conseguem, que não cumprem com a promessa. Por exemplo, eu vou te curar 100% Ah, de cura, com esse remedinho aqui. Então, as coisas muito mirabolantes, a gente tem que tomar cuidado. As coisas que falam, toma essa garrafada aqui que você vai ficar livre de crises. Então, a gente tem que tomar cuidado. É muito importante a gente falar que precisa ter a informação e a informação ser feita exatamente do jeito que você falou, né? E a Lu Enomoto também, ela ressaltou aqui, ó. É também importante dizer que as pessoas procurem artigos com base científica, exatamente. Porque o que tem de fake news, o que tem de informações nossa, não são muito. verdadeiras, muitas. Opiniões próprias. Então, eu tenho um colega que ele já até veio aqui numa live, ele fala que a ciência não está nem aí para sua opinião. A sua opinião É, não importa. O que é importante é que a gente tenha uma base científica para é, poder poder falar para as passar, pessoas e para poder passar. Ó, com certeza. A Cida perguntou se a live será salva. Será salva e vai ficar lá no meu Instagram. Depois eu posso até passar para ela colocar no Instagram dela, tá? Não, eu posso até depois, acho que passar lá pro episódio da Fer, né? Porque eu chamei o Ótimo. pessoal lá no meu canal. Aí, gente, eu deixo também lá no canal. Fica um vídeo a mais lá no canal. Ai, perfeito. Quanto mais a gente tiver conteúdo de epilepsia, melhor. Fer, Com certeza. como que você acha? Quais são as formas que os criadores de conteúdo podem colaborar com as pessoas com epilepsia? Então, eu pensando quando eu comecei, eu tinha já várias ideias na minha cabeça, sabe? Então, assim, se for pensar como elaborar criadores de conteúdo, como passar a informação para a pessoa, se for um criador com conteúdo que tenha epilepsia, assim como eu, então eu utilizo experiências próprias. Sabe? Então, assim, desde o início, quando eu comecei o canal, menina, eu tinha vários assuntos na cabeça, sabe? Eu falei, não, eu vou falar sobre epilepsia e mercado de trabalho, eu vou falar sobre epilepsia e preconceito, eu vou falar sobre epilepsia e estigma. Uma hora, esse assunto acaba, Acabou, menina. acabou. Você falou tudo isso. Então, assim, eu acho que um criador de conteúdo tem que ver, tem que pensar. Se for alguém que tem epilepsia, eu acho legal passar experiências próprias e poder linkar com algo que aconteceu socialmente. Expor mesmo, sabe? Eu acho importante. Preconceito é um deles, né? Que é uma coisa que eu sempre exponho lá no meu canal. E outra coisa também, se for um assistente social, que tem alguém com epilepsia na família e aí quer pegar no colo, digamos assim, essa pessoa, sabe, quer abraçar a causa. Porque assistente social tem, vamos falar a verdade, tem uma sensibilidade extrema, né? E para poder, pelo menos a maioria, e para poder ser um criador de conteúdo sobre epilepsia, tem que ter sensibilidade. É. Sabe? Eu digo não apenas se tiver epilepsia, mas principalmente quem não tem. Por quê? Porque tem que compreender o que o outro está passando. E eu acho que o legal lá do meu canal é que eu passo informação que acontece comigo e muita gente se identifica, sabe? E eu compreendo plenamente a dor que essa pessoa está passando. Eu sei porque eu sinto. Sim. Entende? Então, depende muito se a pessoa ela tem epilepsia ou se é um criador de conteúdo que tem alguém que conhece uma pessoa que ama de paixão e pegou no colo e abraçou a causa. Mas acho importante, o principal é ter sensibilidade. Isso é importante, porque você pode, por exemplo, entrar em contato com. Eu acho que já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Uma pessoa que está muito ferida, muito machucada, entra em contato, pede uma ajuda, pede uma orientação, e daí recebe um não ou uma resposta torta. Então, é muito importante que seja
procure essas orientações sempre em quem você acredita que sejam boas pessoas. Eu sempre acho que boas pessoas são bons profissionais. E Exatamente. se a pessoa não é uma pessoa boa, não vai ser um bom profissional. Então, eu acho que essa sensibilidade que você fala é sobre isso, né? Sobre o que é importante. A Com Cida certeza. Lima Luz falou assim, ó, recebi muitas orientações erradas quando ela estava procurando sobre a Rasmussen do filho dela. Olha como isso é grave, porque É. uma orientação bem dada pode encaminhar a pessoa por um centro de epilepsia que vai fazer o tratamento adequado, né? Agora, eu Exames adequados. exames adequados. O que eu fico com receio, às vezes, é que dentro dos grupos, eu já vi isso acontecendo, eu participava de um grupo. Dentro dos grupos, às vezes, as pessoas querem prescrever o que o médico prescreveu para ela, para Ah, outra pessoa. Isso é muito perigoso, pessoal, porque sim. é muito perigoso, porque assim, os medicamentos eles são prescritos muito pensando na pessoa que está ali na sua frente, pensando na pessoa que está fazendo aquela consulta. Então, Tipo, a tipo de epilepsia, né? aquele tipo de epilepsia para aquele paciente naquela idade, naquele gênero, se é homem ou se é mulher, ou se, por exemplo, tem alguma comorbidade associada. Por isso que às vezes a consulta demora tanto, porque a gente precisa de todas essas informações. Então, primeira coisa que eu acho também é não confiar que o remédio que funcionou para o outro vai funcionar para você, Vai. né? É. Verdade. E A epilepsia ela é muito ampla, né? A gente tem que pensar nisso. E é, assim, tem pessoas que têm epilepsia junto a outro tipo de doença. sim. Então, como que eu vou me basear nesse tipo de tratamento para aquela pessoa, para mim? Entendi. Entende? Ser totalmente diferente. Então, eu acho que é Então, a importante gente tem que você prestar lembrar atenção disso. nisso, Tem que prestar atenção. com certeza. E daí eu queria saber como que você escolhe seus conteúdos. Você falou que teve um monte de ideia, e daí você fez Uhum. todas as suas ideias e as ideias acabaram. Daí, o que que você Oh, faz? Como que você faz? Qual que é o segredo? então, na verdade, eu sigo bastante. Eu falei que eu não sou muito adepta ao Instagram, né? Eu quase não faço muita live, mas eu sou bem amigável do Instagram, porque eu sigo bastante páginas de epilepsia aqui no canal, aqui no Instagram. Então, assim, eu tô tanto daqui do Brasil quanto de fora. Então, eu tô sempre acompanhando e vendo assim o que estão falando mais no momento, sabe, sobre epilepsia. E aí eu busco assim, não fazer igual todo mundo. Entende? Eu busco ver o que falaram um pouquinho antes e que não deu tanta repercussão, sabe? E aí tentar linkar com a minha vida, para as pessoas poderem compreender melhor. Embora as pessoas que têm epilepsia, elas compreendem muito bem. Mas eu busco trazer pessoas de fora para o meu canal. É o meu intuito sempre, sabe? É trazer pessoas que não têm epilepsia. Eu ainda vou conseguir, doutora Elaine, eu ainda vou conseguir. Não, Então, a minha vontade é que isso aconteça. Eu acredito que você deva seguir o canal, o Instagram do Dr. Tiago Aguiar Neuro, que acabou de entrar aqui, que tem várias informações sobre epilepsia. Você segue ele? cortou, desculpa, de quem? O Tiago Aguiar Neuro, que é o neurologista lá Sim, do Rio de sim. Janeiro. Nossa, eu Ele sigo, tem eu um. sigo muito. Eu gosto muito do Dr. Neuro. Eu gosto muito do Dr. Guilherme Mendonça. Ele é maravilhoso. Da Associação Brasileira de Epilepsia, da Liga Brasileira. São os que eu mais acompanho. O O meu. seu, da doutora Elaine Obrigada. Keiko. Da doutora Elaine Keiko. É que, na verdade, já tá lá no seguir e os mais vistos sempre aparecem lá na linha do tempo, né? Sim. Então, são os que eu mais vejo, mas aí eu busco ver os de fora também, para ver se bate alguma coisa, se não bate, mas a maioria das vezes não bate, não. E tanto é que quando eu fiz o vídeo de SUDEP lá no meu canal, foi sobre um Instagram que eu vi lá de fora.
E eu falei, nossa, isso é um tema bem importante que a gente tem que conversar. Tanto é que eu nem sabia. Aí eu tive que buscar a informação. Então, o segredo é esse, te contei o segredo. Beleza, ó, gente, quem é produtor de conteúdo, siga os conselhos da Fernanda. E eu acho que isso que você falou é super importante, que pessoas que não têm epilepsia, que elas entrem no canal. Hoje de manhã, eu fiz uma enquete no meu Instagram. E daí eu perguntei para as pessoas se você. A primeira pergunta é: você é uma pessoa com epilepsia? 89% responderam não. Não são pessoas com epilepsia. Você conhece ou é familiar de alguma pessoa com epilepsia? 64% disseram que sim. Então, são os Nossa, familiares que é, geralmente buscam. Você se informa sobre epilepsia pelas mídias sociais? 72% das pessoas disseram que sim. é. E eu coloquei qual que é a mídia que mais usa para se informar. Disparado é o Instagram. O YouTube a gente não teve nenhuma. Mas, calma, a gente não teve nenhum voto. Facebook teve um voto e Google teve 5. Mas eu fiz essa enquete no Instagram, então tem esse viés Tem de isso, sim, tem esse, tem isso. tem essa enquete, ela foi enviesada. Então, mas o que eu Tá um acho pouco, né? é, mas assim, o que eu acho importante e que as pessoas, os familiares, procurem essas informações. O doutor, por que eu comentei do doutor Tiago? Porque ele fala uma frase lá sempre no Instagram dele que eu tô tomando como regra para mim. Uma das partes importantes do tratamento é você se informar, você Ah, com saber sobre a certeza. sua doença. Então, porque é uma doença crônica que você vai ter durante bastante tempo, então você precisa se Sim. informar. E isso faz toda a diferença. E o serviço que você tem prestado, que você tem feito no YouTube, é isso: dar informação tanto para quem tem epilepsia quanto para quem não tem, para diminuir um É. pouco esse preconceito. É essa ideia, então, Fernando. Esse é o meu objetivo principal, é passar informação para as pessoas com epilepsia que precisam buscar informação, que é muito importante, que muitas, às vezes não, com certeza, muitas, elas omitem delas mesmas, né? Então, quem sabe a maneira que eu vejo tão aberta a epilepsia, eu vejo de uma maneira muito aberta a epilepsia, quem sabe não ajude essas pessoas, sabe? E para as pessoas, principalmente aquelas que não têm informação nenhuma sobre epilepsia, que pensa que epilepsia é convulsão, né? É aquela crise tônico-clônica que não imaginam que uma crise de ausência é epilepsia e não sabe o que há por trás disso tudo. Eu busco mostrar tudo isso no meu canal. Então, esse é o meu objetivo, é passar informação para esses dois tipos de público. Perfeito. Ó, a Cida Lima Luz tá te consolando. Eu vejo muito YouTube. Obrigada, Cida. Obrigada, Cida! Muito obrigada. Um beijo para você e para o Luiz, a Deixa eu mãe do só. Luiz. Eu queria fazer um comentário, porque eu acho que é verdade. Ó, o William falou assim: alguns médicos não gostam muito de pacientes bem informados. É Isso verdade. é verdade, né, Fer? Você percebe? É Uhum. verdade. É verdade. Só que o que eu O que acho, você, como médica, diria? então vou dar minha opinião. É o seguinte, Tá. não tem como você achar ruim que uma pessoa se informe. Na verdade, o que a gente precisa, na verdade, é adaptar a sua consulta a essa nova ideia. Por quê? Não adianta. Quem nunca, atire a primeira pedra, quem nunca pesquisou no Google antes de ir para o médico? Todo mundo Ah, faz isso. Todo com mundo certeza. faz. Todo mundo faz isso. Então não adianta eu achar que eu vou começar do zero com aquela pessoa, naquela consulta com a pessoa. Não vou começar do zero. Ela já vai ter um conhecimento. Ruim ou Uhum. bom, mas ela já vai ter um conhecimento. Às Sim. vezes, às vezes, quando você joga as coisas no YouTube, no Google, no Instagram, enfim, quando Uhum. você vai procurar essas informações,
às vezes você tem informações erradas, e é isso que a gente está tentando passar aqui, né? Que não é todo mundo que é Eu sei. confiável. É importante você ver uma associação, que nem a Fernanda falou. Porque isso pode causar mais problemas. Chega na consulta e vai ter outra minhocas na cabeça aí que você vai ter que desenrolar essas minhocas, você vai tentar resolver. Mas é muito difícil não ter essa informação. Então, eu acho que os médicos precisam se adaptar a essa nova É, realidade, que nem é tão nova mais. Já faz 10 anos que isso acontece no consultório. Eu sou com certeza. formada na cirurgia, Nossa, doutora Elaine, faz muito o, quantas tempo. vezes eu já fui no meu neuro e falei para ele, doutor Luciano, que todo mundo já sabe que é o doutor Luciano, né? Que eu já falei. Doutor Luciano, eu vi que é isso, isso. Calma, calma, que não é bem assim. Deixa eu te passar, porque não é bem É. assim. Você tem que ver As a orientações. fonte que você pesquisa, né? A gente fica. E eu não sou quase nada ansiosa, sabe? Então, se eu pense, quando eu vi um resultado no meu exame, você acha que eu não fui pesquisar? Gente, é isso que você falou mesmo, doutora. Atire a primeira pedra. Quem nunca foi no Google e não pesquisou, não é mesmo? Então, eu acho que a gente tem que se adaptar. O William está comentando também, ó, você muda de médico e ele quer testar em você drogas que não funcionaram antes. Por isso que é tão importante conversar, né? Durante a consulta, a gente vai perguntando e vai também. E eu acho que tem muito a ver com o medo, né? O que a pessoa tem medo de fazer. Eu não vou fazer, eu não vou prescrever. Metade da consulta é minha, metade da pessoa. Eu não vou prescrever um medicamento que ela tem medo, que alguém da família dela usou e que ela tem medo de usar. Então, essas coisas são importantes mesmo, bem pontuado. Muito bom, muito E bom. eu queria saber com você, Fer, qual que é a experiência nesse tempo que você tem? Como que é a troca com o seu público? Nossa, eu digo assim que é positiva, sabe? E eu não imaginava que iria ser tão positivo e tão bom assim, sabe? Foi uma coisa espontânea que surgiu, que de uma revolta dentro de mim, de um ladinho obscuro lá dentro de mim que eu encontrei, e que de repente começou a crescer os inscritos, as pessoas começaram a comentar, e criei amizade, sim, à distância, sabe? Nossa, muita gente que é meu seguidor e comenta em todos os vídeos, sabe? Eu tenho um carinho gigantesco por essas pessoas e principalmente a troca, sabe? Você amadurece e você dá muito mais valor para o teu tipo de crise, para a tua epilepsia. Você fala assim, nossa, gente, o que eu tenho não é nada. Nossa, Deus, obrigada, eu tenho VNS, sabe? Então você passa a dar muito mais valor para a sua vida mesmo, para o seu próprio quadro clínico, e a troca de experiência, assim, é sempre uma soma, sabe? E muitas vezes eu tô muito triste, muito para baixo, ninguém imagina quando eu tô gravando aquele vídeo que eu tô muito triste, muito para baixo, mas a hora que eu tô lá gravando, eu fico muito feliz. E hoje eu sinto falta, sabe? Quando eu fiquei sem fazer vídeo lá no canal, gente, eu sinto falta de fazer vídeo. É uma coisa que eu descobri, um lado que eu descobri em mim que eu gosto muito e que eu gosto muito de ter essa troca com o meu público. É muito importante. Eles me levantam nos dias que eu tô muito triste. Isso é muito importante, muito bom. O objetivo principal não era esse, mas acabou Não, sendo, né, Fer? Acabou muito. sendo. Que Nossa, legal. quem imaginaria, né? Sim, sim. Muito E legal. deixa eu só comentar uma coisa que a Janete falou, que ela é professora de inglês e ela fala, na área dela, ele insiste, o Google é uma ferramenta. Não vamos demonizar nenhuma mídia social, óbvio, né? Isso é Sim, muito importante, muito de quem está usando. O resultado pode ser bem ruim, exatamente. Então, com depende da certeza. interpretação que você vai fazer daquilo. Acho super importante isso que você tem falado. É, Daí, Fernanda, o que que eu queria te perguntar também? Como que foi esse convite para representar a ABE?
Nossa, se você imaginasse como foi, doutora Elaine, foi muito especial. Foi assim, um dia que eu ainda não tinha o canal, né? Eu ainda trabalhava. Diga. Fernanda, só explica o que é a BE, que eu acabei esquecendo de falar. Ah, sim. A ABE é a Associação Brasileira de Epilepsia. Obrigada. É uma associação de amparo às pessoas com epilepsia. Já tem no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e já está surgindo também no ABC Paulista. Está crescendo, gente, aos pouquinhos. Legal. E aí eu simplesmente fiz um, tipo, um poema, uma espécie de um poema. Mas foi um desabafo, sabe? Eu escrevi, eu não corrigi, tem até uns erros lá. Eu não corrigi, simplesmente escrevi e postei, sabe? E acho que e postei no público, até justamente com a intenção de chegar, alcançar em mais pessoas. E aí alcançou e chegou na presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, na Maria Alice. Maria Alice, um beijo! Mua! Gosto muito, ela é muito especial. Ela é muito especial. É, ela é muito querida, Ferzinha também, que trabalha com ela, uma querida, amo, amo de paixão. E aí ela me chamou, falou assim, você tem todo o perfil para defender a causa, vamos entrar nessa comigo. Aí, com o tempo, a gente foi se conhecendo, criando vínculo, até que ela falou, não, como assim? Você já tem episódios da Fê? Não, entra aqui, entra pra ver. E aí, nossa, que honra. Daí fiquei muito feliz com o convite, falei, traz aqui, vamos lá. E aí, estamos desenvolvendo a ABE do Paraná. Com certeza vai dar tudo certo. E essa é uma intenção nossa aqui em Londrina, dos pacientes, que a gente tenha uma associação de epilepsia que seja ligado à de vocês, né? Como o Curitiba é a capital, acredito que é importante a Uhum. gente ter esse contato, porque a gente está no estado do Paraná, para a gente poder ter força para ter ações em conjunto para combater vários estigmas, vários preconceitos. Com certeza. É amparar as pessoas com epilepsia, né? Desse preconceito. E eu acredito que quando tiver mesmo a ABE aqui do Paraná, um dos objetivos principais é trazer amparo em lei federal para essas pessoas. Porque, assim, quando eu fiz o meu vídeo, e é tão bom, sabe, trocar experiência com as pessoas. Pena que, infelizmente, eu acabei deletando um monte de vídeo do meu canal, eu falei pro pessoal lá no YouTube, infelizmente, mas assim, se fosse ver os comentários das pessoas embaixo de cada vídeo falando comigo é a mesma coisa, eu também não passo do período de experiência, as pessoas olham para mim como se eu fosse um monstro quando eu falo que eu tenho epilepsia, outras pessoas acabam omitindo e dizendo que não, mas eu acabo aconselhando para não omitir, falar, porque quanto mais você omitir, mais o estigma vai permanecer. Então, eu sou bem contra a omissão da doença. Além do estigma, é a própria saúde. Pode levar um processo trabalhista, não é mesmo? De Então, mentir, né? De ter feito falsidade ideológica no processo seletivo. exatamente, exatamente. Então, é questão de responsabilidade própria, questão com a própria saúde, questão de respeito com o próximo e com a doença. Então, a partir do momento que as pessoas pararem de omitir, quem sabe o estigma diminua. E o objetivo maior é a gente trazer, o Alexandre mesmo acabou de entrar, lei federal com urgência. Sim, concordo, a gente tem que ter uma lei de amparo federal, porque a epilepsia precisa disso, é uma doença fantasma, né? É, Infelizmente. e essas políticas públicas são tão importantes. No Distrito Federal tem um deputado que é muito engajado com a causa da epilepsia, e no Distrito Federal, por exemplo, o VNS ele é disponibilizado pelo SUS, independente da idade, alguns medicamentos de Nossa, eu alta não sabia disso. produção. Tem a lei de urgência lá, o paciente com epilepsia, dentro de 24 horas, tem que ser atendido por um neurologista depois da primeira crise.
Então, tem algumas coisas que são extremamente importantes e a gente só consegue com força de associação mesmo, né? A gente consegue que essas coisas funcionem quando as pessoas se unem. Então, quando a gente fala de mídia social, a gente está falando de um instrumento muito importante, muito poderoso de mudança do cenário. Então, se a gente, por exemplo, Concordo. conseguir se unir, as pessoas que trabalham com epilepsia, os médicos, psicólogas, os psiquiatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos Uhum. os profissionais que trabalham e os pacientes, a gente tem mais força, a associação tem mais força para Com conseguir. certeza, É, com certeza. e daí é o que ele está falando, são leis estaduais. Então, assim, o, Isso. que o deputado lá do DF conseguiu está restrito ao DF. Mas tem algumas medicações, por exemplo, medicações que estão na Rename, que estão lá na Rename não, mas que estão na lista do que estão na lista de medicação de alto custo. Ah, estão falando aqui para mim, esse deputado tem uma filha com Ah, epilepsia. Olha só, viu? Você viu é a só? É. sensibilização para a As pessoas, causa. exatamente, as pessoas vão atrás quando elas têm alguém na família ou se elas mesmas têm epilepsia. Se não, mas a gente vai trazer. Não, a gente vai trazer. Eu acho importantíssimo a A gente gente tem que trazer os. alcançar um outro público, sim. A gente tem que trazer pessoas de fora para ver que a epilepsia não é algo simples assim. A Laura, ela sabe bem quem é ele. Vamos pegar o contato com a Conscientiza É o Epilepsia. Alexandre. É o É o Alexandre. Alexandre. É. Vamos conversar com ele para a gente conseguir trazer todos esses benefícios para cá. Sim. E eu queria comentar com você, a gente está com um tempinho ainda, que foi essa questão do trabalho, do preconceito. Não sei se você se importa de falar desse assunto, Não, acredito que não, né? Porque aqui, não. ó, o que o William falou, que é o que você faz lá no seu canal, é falar, então a gente vai falar de todos os assuntos. O William comentou Sim. assim, ó, teoricamente o médico do trabalho só pode barrar se a função a ser exercida colocar você ou outras pessoas em risco. Mas o que acontece, na verdade, é aquele preconceito velado. Eu tenho essa impressão, Hum, Fernanda, não é? Tipo, muito. ai, é no último dia de experiência, e não, mas eu tô te mandando embora, mas não é porque você tem crise, mas é É porque porque você você não tem perfil. não tem perfil, não é? Esse, esse, Isso aí eu já ouvi. Um beijo, Alexandre. Cocô, fica com Deus. Um beijo. É porque você não tem perfil, sabe? Nossa, eu lembro até hoje da minha primeira experiência profissional na carteira. Depois de formada e tudo mais. Eu fui numa escola super elitizada aqui de Curitiba. Eu fiz uma prova teórica, depois tive que passar por uma entrevista. Menina, e aí eu fui selecionada. E aí, quando eu cheguei na entrevista e falei para a diretora, porque eu falo que eu tenho epilepsia, eu falava que eu tenho epilepsia por segurança mesmo, e tudo aquilo que eu já falei, por respeito mesmo à doença, diminuir o estigma, não vejo nada demais. E aí, na hora que eu falei, então, eu tenho epilepsias, mas as minhas crises, elas estão controladas, eu tenho VNS. Ia começar a falar isso. Na hora que eu falei, eu tenho epilepsia, ela, juro, ela fez assim, ó. Ai, cara, doutora Elaine, eu vi no rosto dela, tipo, problema, sabe? Daí eu falei assim, não, mas eu tenho um VNS, daí eu mostrei, eu tenho esse imã, que, querendo ou não, eles controlam muito mais as minhas crises, eu tomo medicação. E aí ela ficou meio assim, mas acho que eu passei segurança para ela. Ela falou, não, então tá bom. Então você vai ficar aqui. Só que assim, ela falou assim para mim, no dia seguinte, ela em vez de me colocar como professora, que era vaga, ela me colocou como auxiliar, sabe? Mas assim, eu falei, não, tudo bem, como a escola é muito elitizada, eu tô no começo, não posso querer já lá do topo, né? Aceitei porque eu falei, não, vai que é, né?
Então, aceitei. Olha, foi suado pra caramba, era muito difícil, porque eram 4 turmas, eu tinha que ficar indo em cada turma a cada meia hora com crianças pequenininhas. Era muito puxado. E aí, depois de 15 dias, ela não me registrou. E aí, depois de 15 dias, eu falei, e aí, você não vai me registrar? Ela falou, não, pode trazer a tua carteira. Aí ela me registrou certinho com a data dos 15 dias anteriores. Quando passou 15 dias depois, no final do mês, eu tive uma crise de ausência. Eu tive em sala de aula uma crise de ausência auxiliando uma professora. E aí, eu não me lembro, porque eu fico, né, perdida, confusa na crise de ausência. Eu lembro de flashes. Então, eu lembro que a diretora falou assim pra mim, ai, querida, vai pra casa descansar. Ela falou bem assim, ai, querida, foi com essas palavras, vai pra casa descansar. Ali eu falei, ela vai me demitir. Porque assim, no meu tempo de estagiária, nunca que uma diretora falou pra eu ir pra casa descansar. Pelo contrário, falava assim, descansa um pouco aqui no sofá, porque você não tem condições de ir embora assim. Já começou por aí, sabe? E aí eu sempre digo que nesse dia tava chuvoso, e eu saí chorando de lá e liguei pro meu noivo e falei assim, ela vai me demitir. Ele, não seja pessimista. Eu falei, não, eu sou realista. Olha o que ela falou pra mim, amanhã ela vai me demitir. Não deu outro. No dia seguinte eu nem cheguei a entrar em sala de aula. Ela me chamou e falou, ai, querida, que sabe o que que é? Você não tem perfil com a vaga. Aí eu olhei pra ela, olha a ingenuidade, doutora. Eu falei assim, não é por causa da minha epilepsia, né? Dela, não, imagina. Tipo, nossa, ingenuidade que ainda pergunta pra pessoa, né? Aí, nossa, eu fiquei super mal. Aí depois também não passei dos 3 meses em nenhuma empresa. Aí depois ainda tive experiência em um hospital, que foi a pior experiência. Que no último dia me demitiram. O meu chefe tinha plena ciência do meu trauma, porque isso é um trauma que eu tenho, que eu sei que eu preciso superar. E quando eu tive uma crise de ausência, o hospital não soube lidar com uma crise de ausência. Sabe, doutora? Simplesmente eu falei, olha, quando eu tiver, eu tenho VNS, é só você passar um ímã em cima, que eu volto bem rapidinho. Espera que eu volto bem rapidinho. 3 minutinhos. E sabe o que fizeram? Simplesmente me levaram para o centro de atendimento do hospital, perguntaram, em meio à crise, quais remédios eu tomava, e injetaram 350 miligramas de Idantal na minha veia. E se eu tivesse falado, no meio da crise, um remédio que me deu alergia? E aí? Sim. Meu, Você me tá matavam. completamente inconsciente, né? Você tá com a consciência Sim, eu prejudicada. lembro de flashes, Sim. sabe? Eu lembro só de flashes. Ô, Verde, um beijo pra você. Eu lembro de flashes só, sabe? Então, e se eu tivesse falado um remédio errado? Ainda bem que eu falei um remédio certo e que eu não tive alergia a nenhum remédio. Mas, Sim. olha, um hospital não saber lidar com uma crise de ausência. Eu fiquei Sim. 2 dias tonta, para Sim. você ter ideia. É. E essa eu acho que é a maior função das mídias, né? Da gente conseguir informar. Dentro do hospital, precisa ter um serviço de epilepsia que oriente Uhum. as pessoas como manejar. Então, isso são coisas que fazem parte mesmo da direção do hospital, o que eles pregou. Então, é importante, por exemplo, aqui em Londrina, a gente tem um hospital do coração. Uhum. E a diretora, ela tem uma sobrinha com epilepsia. E ela é muito sensível à questão da epilepsia. Super. Qualquer coisa que eu vou encaminhar, levar para a direção, eles aceitam, eles assimilam, eles Ai, que querem bom, fazer. É muito legal, muito legal. que bom. Mas é isso, né? Porque a gente acaba. Assim, depende de uma pessoa que tenha essa sensibilidade. E a ideia é que a gente consiga
somar para várias pessoas. Então, por exemplo, a gente tem várias pessoas aqui hoje, talvez outras pessoas vão assistir depois essa live. Então, Sim. pessoas com epilepsia, univos, Sim, familiares de gente. pessoas com epilepsia. Por mais que você não tenha um canal que fale sobre epilepsia, que produza conteúdo, eu acho que é importante você Pelo menos divulgar. tem um Facebook ou um Ah lá, Instagram, né? Então exato. compartilha. Isso. Se você não produz conteúdo, mas compartilha. Então, divulgue esse conteúdo, porque isso vai chegar, em algum momento vai chegar. Isso é um trabalho de formiguinha, mas em É, algum momento vai chegar nas pessoas que tem que chegar. Então, nos diretores de hospitais, nos donos de empresa. A gente tem um trabalho aqui que tem uma psicóloga que o filho dela tem epilepsia, que ela tem um trabalho nos RHs, então eles fazem uma uhum, reunião mensal, então eles conversam sobre transexuais, conversam sobre outras questões também além da epilepsia. E o William está uhum, falando bem, participar das associações de pacientes. Acho extremamente sim. importante, porque a gente consegue fazer isso. Então, a gente não pode, a gente que trabalha com epilepsia e os pacientes que têm epilepsia, porque eu não posso falar como paciente, porque eu Sim. tenho outras Mas como doenças, Fer, médica, mas né? Sim. epilepsia eu não tenho. Mas como médica de paciente com epilepsia, acho que a gente precisa se unir e fazer esse trabalhinho de formiguinha. O que você acha? Força. É isso. Com certeza. Tem todo o meu apoio, você disse tudo. E até eu sempre falo, na verdade, eu sempre falo, não, eu comecei a falar agora no último vídeo que eu subi no meu canal, porque deu muito. Não deu muita visualização, mas bastante gente comentou no meu vídeo, sabe? E aí, gente, se a gente for parar para pensar, e eu escrevi ainda, depois eu fiz um post, falei assim, gente, olha só, cada um trocando a sua experiência, olha que soma de informação, que acréscimo que traz. Então, como a minha plataforma digital de divulgar é o YouTube e eu levo pro Facebook e pro Instagram, muita gente fica só no Facebook. Mas como o ponto principal, o ponto-chave é o YouTube, gente, comenta no YouTube. Assim, eu sempre estou respondendo todo mundo e, sério, existem pessoas que vão nos comentários de outras e falam, comigo também aconteceu isso. Sabe? Não que no Face, no Instagram não aconteça, claro que acontece. Mas aí fica em um lugar só todas as informações. Sim, Eu acho sim. que é muito importante isso, é ter pelo menos um lugar com todas as trocas, sabe? Porque se Isso. fosse ver, doutora, em todas as páginas, nossa, dava muito comentário. E teve gente que eu pedi, teve gente que levou lá pro canal. Mas teve gente que infelizmente não levou. Mas eu no próximo vídeo eu vou falar, gente, comenta só aqui no YouTube, porque é bem importante. Para poder ver, né, toda essa E eu acho é, e essas trocas é que fazem as mudanças. Então, com essas questões certeza. que a gente tinha falado em relação à melhora no tratamento, por exemplo, aqui em Londrina, a gente tem um dia da epilepsia, dia 26 de março, está no calendário oficial da cidade, Que legal. que é o dia da epilepsia. Ó, Então, é importante as associações fazerem isso, é importante que a gente tenha uma visibilidade, tirar os pacientes com uhum, epilepsia da invisibilidade. Olha que com legal, certeza. a minha gata do Minha trabalho, gata, minha a gata, minha prima, Ana, Ana depois da Cristina. pandemia, acho legal tentar fazer uma reunião. Com certeza a gente vai se conhecer, porque a gente Muito. só se conhece no mundo virtual, né, Fernanda? A gente precisa se É, conhecer dá no pra, mundo. dá pra pensar com troca de experiências, né? Olha só, Ana, que ótima ideia, obrigada. Muito bom Muito bom. mesmo.
E a Janete, ela falou: contem comigo, informação é tudo de bom. Prazer em conhecê-la, Fernanda. Obrigada. E é esse perfil que eu acho. Assim, se você é de Londrina, se você tem vontade de participar da associação, de fazer parte de uma associação, então entre em contato comigo para a gente começar já a mexer, porque a gente vai ser um filhinho da Fernanda aqui em Londrina. Gente, a epilepsia precisa de uma associação que ampare essas pessoas. Nós, pessoas que temos, e médicos, neurologistas, sabem do que nós estamos falando. Só a gente sabe, né? E a gente precisa, sim, criar lei de amparo federal a essas pessoas, sim. Direitos, é isso. Políticas públicas. Ah lá, Juju. Beijo, Juju. Eu tenho epilepsia. Juju, minha querida. Eu também tenho epilepsia. E não é que eu tenho epilepsia. E também uma coisa que é um outro foco que eu busco levar para o meu canal eu tenho epilepsia. Eu não sou epilepsia. Que Perfeito, Fer. é uma coisa. Obrigada. É uma coisa que quando eu falo que eu tenho, as pessoas me veem alguém que é epilepsia, uma epilepsia ambulante, sabe? Não, eu só tenho, mas, gente, eu penso como todo mundo, eu sinto como todo mundo, eu trabalho como todo mundo, eu só tenho uns curto-circuito de vez em quando no meu cérebro, só isso. Mas, assim como qualquer outra pessoa, tem uma outra doencinha, entende? Então, basta ter respeito, e é isso que eu quero levar para as pessoas, e que no meu próximo vídeo lá do canal eu acabei falando, declamando, digamos assim, né? Um texto que eu fiz semana passada que meu pai ficou bem abalado porque ele falou que estava muito triste, estava muito chocado, mas eu falei, mas é o que eu sinto, sabe? Já teve gente que falou que ficou perfeito, que ficou muito bom, porque me entende, compreende os meus sentimentos. Então, e eu acredito que muita gente vai se identificar com o texto, sabe? E tanto é que a Ana Cristina me ajudou. Muito obrigada, Ana, minha prima. Obrigada, Ana, ela me ajudou muito. O diferente é só diferente, não é ruim, né? Exatamente, exatamente. É. E se não tivesse coisa diferente, não teria graça nenhuma. Vamos falar a verdade. Sim, sim, não, muito importante o diferente. Ó, eu tô achando que a Janete vai ser a representante aqui. Ela falou, já me chamei de neuromãe. Então, acho que a Janete Ai, que tá amor. uma boa representante de associação, viu? Eu acho que ela Olha, tá super empenhada aí. Já tô olha, vendo a Janete. eleição. Então, ótimo. O importante para isso tudo é ter sensibilidade. O importante é isso. Esse é o primeiro ponto que nós iremos cobrar. Não gosto de falar assim, né? Não gosto de ficar colocando como superior, porque não é bem isso. Na verdade, é a união. Mas tem que ter, no mínimo, sensibilidade. E se ela já foi nomeada até como neuromãe, eu acredito Perfeito. que ela tem, assim, sensibilidade, sim, para poder trabalhar com uma associação. Fer, você é linda, inteligente, estudou, se formou, tem competência e muita. Infelizmente tem um preconceito, mas, Fernanda, não tá, Obrigada. nós não estamos ligando para preconceito, não. A gente vai combater ele também. Vamos conseguir. Tem que ter fé também, né? Se a gente não ter fé também, não vai para frente. Eu também acredito nisso. Tem que Perfeito. acreditar. Fer, faça suas considerações finais. Acho que a gente já conversou bastante. Queria o que você quiser falar. Ai, Fala do seu canal, como que as pessoas procuram, como que elas fazem para se inscrever lá, para achar. Faz aí a propaganda ai, do seu canal, por favor. tá bom, obrigada. Pessoal, então, eu tenho um canal no YouTube que se chama Episódios da Fer. E lá eu falo, a doutora sabe, né? Abertamente sobre epilepsia. E, assim, muitas pessoas até me pedem para falar sobre alguns temas. E dependendo do que me pedem, eu dou uma pesquisada, vejo se eu posso falar sobre isso. Sempre fico para confirmar se posso falar, porque às vezes eu não tenho propriedade para falar, mesmo pesquisando, entende? Então eu sempre dou uma pesquisada antes.
E como eu tenho epilepsia, tem muitas pessoas que também têm epilepsia e me compreendem. E é bom, sabe? Assim como eu vou compreender o que você vai me escrever, eu entendo. E há comentários quando eu leio que eu falo, puxa vida, sabe? Eu fico triste, sabe? Por que que as coisas são assim? Mas calma, eu vou te ajudar. Eu vou mudar, espera, só um pouquinho. Então, gente, meu canal, no plural, da Fer, que eu vou falar abertamente sobre epilepsia. Já tem bastante vídeo lá, vocês já podem conhecer um pouquinho de mim lá no canal. Gente, outra coisa, inscrevam-se, que é muito importante, tá bom? Ativem o sininho, deem um like, comentem, porque é uma coisa muito importante, de verdade. Todo youtuber é chato, eu sei, mas é uma coisa que é muito importante porque alcança mais pessoas os comentários. E aí, quem estiver assistindo o vídeo meu aqui no Instagram, vai lá no YouTube. Eu vou deixar o link embaixo e comenta lá no YouTube, porque daí lá vai ser a fonte principal para a gente trocar informação. Perfeito, Fer. Pronto. Obrigada, doutora. Adorei. Esse é o mote da live de mídia social. Tinha que ativar o sininho e curtir e dar like. Claro. Se não falasse isso, não era live de mídia social. Né? Né? Com certeza. Com Obrigada, certeza. Fer. Ó, um beijo. Ó, Muito obrigada. Eu adorei muito nossa obrigada. conversa. Eu também amei, queria agradecer pelo convite tão especial. A gente conversou um pouquinho antes da live, né? Nossa, gente, agora dá licença, mas a doutora Elaine eu conheci há pouco tempo, bem que a doutora Isabela tinha comentado. Ela é muito querida, ela é um amor, e é aquele tipo de pessoa, não é querer puxar saco, não é não. Quem conhece sabe que pega você no colo e que não vê você como assim, ai, eu sou médica, você é paciente. Não, conversa assim, de igual. O importante é isso. E para conseguir fazer isso, tem que ter o quê? Sensibilidade. Que é uma coisa que poucos têm. Muito obrigada mesmo pelo seu convite. Fiquei muito feliz. Ai, Fer. Espero que esse seja o primeiro de muitas coisas que a gente possa fazer junto. Sim, E com que certeza. que a gente siga aí fazendo o bem para as pessoas com epilepsia, que é essa ideia. Um beijo, Com Fer. certeza. A gente se Beijos. fala. Beijo. Com Tchau, tchau. certeza. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo pelos comentários. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Lá, então eu sou suspeita para falar. Deixa eu mandar um beijinho para Juju, que a Juju escreveu várias coisas lindas aqui. Juju, muito obrigada, meu amor. Cida, obrigada, pessoal, pela presença, tá? Semana que vem a gente vai ter live sobre canabidiol em tratamento de dor e tratamento paliativo. A gente teve lá em maio uma sobre canabidiol na epilepsia e agora a gente vai falar em dor em tratamento paliativo com o Helder Dário. Então, terça-feira de semana que vem, você é o nosso encontro marcado toda terça-feira às 8 horas da noite. Gente, muito obrigada pela presença. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.